Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Uma alegria estar aqui com vocês para mais um dia aprender da palavra de Deus. E vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos por tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas e que, apesar dos nossos pecados, o Senhor tem misericórdia de nós. Perdoa-nos os pecados e ajuda-nos a compreender a tua palavra e também a colocarmos em prática em nosso dia a dia. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma bastante importante parábola de Jesus. É ela, a parábola das 10 moças. Sobre ela, nós veremos o seguinte: uma introdução, as palavras que Jesus utilizou para nos ensinar, o casamento na época de Jesus, aplicação àquela época, a aplicação atual e uma conclusão. Introdução. No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, Jesus continua seu discurso para os discípulos. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a incerteza do momento de sua vinda e a necessidade de preparo para tal acontecimento. Veja que eu disse que foi dito por Jesus que o momento da sua vinda, da vinda de Jesus, é incerto. Não é incerta a volta de Jesus a esta terra, buscar o seu povo. Nada disso. Incerto é o momento em que a volta de Jesus acontecerá. E Jesus está aqui chamando a atenção dos seus discípulos sobre a necessidade de um preparo adequado para este momento. Então, esta parábola das 10 moças ou das 10 virgens é a continuação com uma explicação do que Jesus acabou de ensinar sobre a sua vinda a seus discípulos. Lições preciosas, preciosíssimas, podem ser extraídas desta parábola, que é cheia de simbolismo. Porém, vamos ficar nesta abordagem com a principal lição que Jesus quis transmitir. Jesus transmitiu uma importante lição através desta parábola. E apesar da riqueza que ela traz, de símbolos que poderiam ser aplicados à vida cristã, ao preparo, à forma de proceder, de andar, de entender alguma coisa, nós vamos nos limitar nessa lição a o principal que Jesus quis que os seus discípulos entendessem. O objetivo das nossas aulas é tornar o ensino da palavra de Deus cada vez mais claro e objetivo. É interessante, muitas vezes, analisarmos alguns simbolismos da palavra de Deus, mas nem sempre Jesus traça um correspondente a cada elemento da parábola a um significado específico. Aqui Jesus estava levando uma lição aos seus discípulos, que após nós lermos o trecho da palavra de Deus onde ficou isso registrado, e algumas explicações sobre como era uma festa de casamento, vai ficar bastante fácil compreender. E você não precisa ser um estudioso da palavra de Deus para compreender a lição que Jesus deixou registrada aqui para os seus discípulos. Eu não disse que não era para estudar a palavra de Deus. Não, eu não disse isso. Eu disse que você não precisa ser um estudioso, não precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Eu acredito que, se você nunca ouviu nada acerca da palavra de Deus, depois desta explicação, você vai entender o que Jesus quis dizer aos seus discípulos. Pois bem, vamos lá. Jesus havia ensinado no capítulo anterior aos seus discípulos acerca da sua vinda. E a sua vinda é certa, que isso acontecerá impreterivelmente, no dia e na hora certa. Porém, não sabemos que hora é esta. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. E se alguém algum dia arriscou calcular quando seria o momento que Jesus retornaria à Terra, eu tenho uma notícia a dizer.
você perdeu o teu tempo, porque o dia e a hora, Jesus disse que ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem ele, quando na condição de homem, fisicamente aqui sabia, pois ele disse, nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos, mas só o Pai que está no céu. Então, se você quiser saber algo que Jesus disse que estava reservado somente ao Pai, rapaz, com todo respeito, eu acho que você se equivocou. Estou procurando palavras gentis. Não me leve a mal, mas vamos continuar, não perca a lição de hoje, não. Prosseguindo, usando agora as palavras de Jesus, de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Então, ou seja, neste momento, dos ensinamentos que eu estou dando para vocês acerca da volta de Jesus, da minha volta, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele prossegue assim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, adormeceram, cochilaram todas. E adormeceram, caíram em um profundo sono. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, deixa de ser egoísta, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para a festa, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as louquinhas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Não conheço vocês. E aí Jesus conclui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Estas são as palavras que Jesus utilizou para ensinar seus discípulos uma importante lição. Bastante estranha esta redação que Mateus deu, você não acha? Que festa de casamento mais esquisita! 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, vasilhas com azeite, lâmpadas, um cortejo nupcial. Que coisa estranha! O noivo passando a noite. O pessoal ficou esperando o noivo passar ali no meio da rua. Dormiram. Depois o noivo chegou perto da meia-noite. Talvez você não esteja familiarizado, mas me permita te contextualizar, te levar até aquele momento histórico. Me permita te conduzir até uma festa de casamento da época de Jesus. Preste atenção e mergulhe comigo nessa história. O casamento na época de Jesus. Para melhor compreendermos essa parábola, precisamos conhecer como era o casamento na época em que Jesus ensinou através dessa parábola. Jesus ensinou naquela época, usando como figura um casamento. Então, nada mais óbvio
que voltarmos àquela época e entendermos o porquê Jesus usou aquelas comparações todas. E não se preocupe, a parábola é bastante simples. Se eu conseguir entender, eu tenho certeza que você vai conseguir também. E também é uma parábola simples, porque os discípulos de Jesus não lhe perguntaram quando chegaram em casa: Senhor, explica esta parábola, que nós não a entendemos. Eles não disseram isso como disseram acerca de outras parábolas. Então, vamos prosseguir. Como que era uma festa de casamento naquela época? Jesus disse que havia 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, que levaram as lâmpadas. Levaram este objeto que eu coloco aqui para vocês verem. Isto é uma lâmpada. O casamento acontecia da seguinte forma: o noivo saía de sua casa, ia até a casa da noiva. Lá ele apanhava a noiva. Não, ele não apanhava da noiva. Não, senão não casaria com a noiva, óbvio. Mas esquece isso. Prosseguindo. O noivo ia até a casa da noiva, apanhava a noiva e se dirigia até a sua casa, até o local onde haveria a festa. E neste trajeto da casa da noiva até a sua casa, ao local da festa, os convidados ficavam aguardando para fazer uma festa bonita. Era um costume. Acendiam essas candeias, essas lâmpadas, muitas vezes tochas, e acompanhavam o noivo e a noiva até o local da festa. E ali eles entravam. Jesus disse que estava acontecendo uma festa. Era para os discípulos entenderem, visualizarem uma festa que estava em andamento. Mas que esta festa trazia algumas peculiaridades, alguns detalhes que Jesus queria que seus discípulos prestassem atenção. Vamos prosseguir com a explicação. Casamento na época de Jesus, nós podemos ver aqui 5 virgens loucas, 5 prudentes aqui representadas, e aparentemente eram todas idênticas. Jesus disse que todas eram virgens, ou seja, todas eram puras. Quando Jesus diz que todas eram virgens, significam que todas estavam na mesma condição moral. Todas eram pessoas dignas de entrarem naquela festa. Geralmente, a expressão que Jesus usou demonstra ou quer dizer alguém que é puro em seu caráter. Mas nós vamos ver que isso não foi suficiente para permitir que algumas pessoas entrassem naquela festa. Aparentemente todas iguais, mas havia uma diferença entre elas. À meia-noite, alguém gritou. E o esposo, o noivo, estava se aproximando. Interessante perceber que todas aquelas 10 moças ou 10 virgens, aquelas pessoas que tinham uma moral a ser elogiada, eram puras em seus corações, elas adormeceram. Um momento de escuridão veio sobre a vida de todas elas e elas ficaram cansadas. E perto da meia-noite, e a meia-noite não era um horário comum do noivo aparecer, porque as pessoas daquela época dormiam cedo. Não havia luz elétrica, não tinha internet, que alguns costumam utilizar como remédio para sono, mas parece que funciona o contrário. Aquilo tira o sono, na verdade tira realmente. Enfim, mas naquela época eles dormiam cedo. Meia-noite, faltava pouco tempo para acordarem, talvez umas 4 horas. Acordavam ao clarear do dia, até antes. Enfim, a escuridão veio sobre todas elas. Todas adormeceram. E quando ouviram que o esposo estava vindo, se levantaram. Aquelas que tinham levado algum azeite consigo, tinham feito um preparo, elas colocaram azeite em suas lâmpadas e prosseguiram acompanhando o noivo. Mas aquelas loucas que não tinham levado azeite consigo, não tinham se preparado adequadamente, embora fossem virgens,
embora fossem idôneas moralmente falando, elas não estavam preparadas adequadamente. Elas tinham algumas virtudes. Tanto é que Jesus ressalta, eram virgens. Estavam todas no mesmo sindicato de pureza, mas algumas tinham se preparado. Sabe o que aconteceu? Algumas foram exageradas aos olhos das loucas. Algumas pensaram que as coisas poderiam não ficar muito bem pela frente e se prepararam levando azeite para si. Vamos prosseguir. As loucas pediram às prudentes: dá um pouco do vosso azeite. As prudentes disseram: não, porque senão vai faltar para nós e para vocês. E aí seremos 10 que correremos o risco de não entrar na festa. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Façam aquilo que vocês deveriam ter feito. Vão comprar azeite. E aí, o que aconteceu com as doidinhas? Saíram correndo como doidas que eram para comprar azeite. Acontece que encontrar azeite meia hora não, meia-noite na comunidade da época, era uma coisa um tanto delicada. Não havia supermercado 24 horas, serviço de delivery não estava em funcionamento naquele momento. Então, elas foram atrás de azeite, foram se preparar para aquilo que já deveriam estar preparadas. Enquanto isso, o noivo passa. E as que estavam preparadas acompanham o cortejo nupcial, acompanham os convidados para a festa. E chegando ao local, entram. Aqui nós vemos um servidor fechando a porta e olhando bem mais atentamente lá ao fundo, vemos o que seria as 5 loucas tentando obter azeite para prosseguir no final, até o final da sua jornada, até o seu objetivo final, que era entrar na festa. Mas aconteceu algo. Elas não chegaram a tempo, a porta foi fechada, e aí ficaram gritando como loucas que eram para que lhes fosse aberta a porta. Ao que ouviram: em verdade não vos conheço, nunca vos conheci. E aí Jesus conclui a sua lição, dizendo: vigiai, porque vocês não sabem o dia ou a hora em que acontecerá a vinda do Filho do Homem a esta terra. Ou seja, quando Jesus voltará a esta terra. Vamos fazer agora algumas aplicações. São bastante simples. A lição de hoje é bastante simples, embora ela possa ser utilizada e o seu simbolismo possa representar muitas coisas. Jesus ele foi muito simples. Jesus transmitiu, melhor dizendo, uma lição muito simples e objetiva para os seus discípulos. Jesus não estava preocupado em traçar um paralelo, um correspondente a cada elemento da parábola. Jesus não estava preocupado aqui que os discípulos entendessem o que seriam as virgens loucas, o que representava aquele grupo de virgens prudentes. Jesus não estava preocupado que eles compreendessem o que significava cada grupo, o que significava o óleo, o que significava a lâmpada, o que significava a luz acesa daquela lâmpada. Não, Jesus aqui foi muito objetivo. Todos compreenderam. É o que a gente conclui, porque não houve mais perguntas acerca dessa parábola. Então, por mais que eu queira extrair outros ensinamentos, e isso até me ser permitido, fazer algumas comparações, Jesus utilizou essa parábola para fazer uma conclusão de algo que ele estava falando aos seus discípulos até aquele momento, e depois prossegue ainda com mais alguns exemplos. Veja o que escreveu esse autor e eu achei fantástico. Por isso trouxe a vocês.
É cruel submeter a parábola à tortura e compeli-la a fornecer significados que nunca recebeu de seu autor. Eu não vou atribuir aqui alguns significados a esta parábola, que, como já disse, até poderia fazer sem incorrer em pecado algum, mas se Jesus quis, desta lição, levar um ensinamento aos discípulos, de maneira clara e objetiva, é este o ensinamento que eu quero trazer para você no dia de hoje. Os discípulos conheciam a realidade de um casamento. E quando Jesus deu esse exemplo, ficou muito claro para eles. E que ensinamentos foram esses? 2 ensinamentos fantásticos. Vamos lá. Muitas são as interpretações dadas à parábola que estamos vendo aqui. Há, porém, uma interpretação bem simples, que foi a que Jesus quis que seus ouvintes primeiros tivessem consciência. Jesus usou um exemplo sem se preocupar em dar o significado de cada elemento da parábola. Muitos dão interpretações complexas à parábola em questão. Jesus não queria que os seus discípulos ficassem ali matutando, pensando o que significa tal coisa, aquilo que significa. Jesus deu um exemplo. E o exemplo foi este. Há, porém, uma interpretação bem simples que Jesus quis transmitir a seus ouvintes primeiros, como acabamos de dizer. Jesus quis ensinar aos seus discípulos preparo e responsabilidade individual. Esta parábola é uma parábola de ensinamento, de que devemos estar preparados e que a responsabilidade é individual. 5 daquelas virgens não estavam preparadas adequadamente, embora fossem elogiáveis do ponto de vista moral. Jesus disse que eram virgens. Mas veja, elas não se prepararam adequadamente. Elas acharam, talvez, que aquelas virgens prudentes que levaram azeite de reserva estavam exagerando no preparo. Imagina, não precisa de tudo isso. Parecido com algumas pessoas nos dias de hoje, que quando vêm outras procurando se esforçar para fazer a vontade de Deus, olham e até com certo desprezo dizem: Deus não quer tudo isso. Imagina, eu não sou escravo. Bom, sobre a escravidão, eu acho que nós falamos alguma coisa na última aula, na penúltima aula. Então, volte lá, faça os cálculos do dia desta aula, volte 15 dias, 14 dias na verdade, e você vai ver sobre isso. Mas alguns dizem, eu não sou escravo, eu não sou obrigado a fazer isso. Deus não quer tanta dedicação assim, onde já se viu? Pois bem, algumas eram pessoas idôneas. Algumas virgens, daquelas 10, todas as 10 tinham uma moral elevada. Por serem chamadas de virgens, Jesus estava dizendo que elas não eram pessoas corruptas, não eram depravadas, não eram moralmente perversas. Eram virgens, eram irrepreensíveis moralmente, só não se prepararam adequadamente. Eu me refiro às doidinhas que estavam ali querendo entrar naquela festa de casamento. Eram moralmente aprovadas diante de Deus, mas faltou preparo e Jesus quis chamar atenção para o preparo e a responsabilidade individual delas. Vamos falar sobre o preparo rapidamente. Aplicação naquela época, para aquela época, o preparo. Por algum tempo, externamente, todas as 10 moças pareciam iguais. Tinham a mesma aparência, mas interiormente havia algo que fez toda a diferença. Não adianta aparentar uma coisa. Deus olha o coração de cada um de nós. Então, por mais que alguém ache que nós estamos agindo da maneira correta, Deus fala no coração de cada um de nós onde que nós precisamos melhorar.
Tem situações que nós não precisamos nem tirar dúvida com outra pessoa, porque Deus já falou no nosso coração. Se você acha que alguma coisa pode te atrapalhar no caminho para o céu, dá tempo de se preparar ainda, hein? Vamos prosseguir. Responsabilidade individual. Cada uma tinha que cuidar de sua lâmpada. Impossível beneficiar-se do preparo de outra pessoa. Interessante, talvez você diga: ah, mas se fosse eu ia aproveitar a claridade da lâmpada da quem estivesse perto e eu poderia acompanhá-la bem de pertinho para que não tropeçasse. Ora, era um desrespeito para com o noivo não estar portando uma lâmpada. Você estava fazendo parte de um cortejo nupcial. A festa tinha regras próprias, cada um tinha que levar a sua lâmpada. Não tinha como chegar com a lâmpada apagada. Seria como querer entrar em uma festa sem ser convidado. Sem lâmpada, sem festa. Ou melhor, sem luz, sem festa. Mas para ter luz havia necessidade de azeite. O azeite aqui, embora o azeite na Bíblia represente a unção, a presença do Espírito Santo, aqui é somente um azeite que alimentaria a chama e permitiria que aquela virgem chegasse até a festa, na hora certa. Mas ela não deu importância a isso. O azeite é o preparo que ela deveria ter se preocupado em ter, mas não teve. Ou seja, a responsabilidade é individual. Não dá para eu pegar carona no preparo de outra pessoa. Essas são as lições daquela época. Mas, nos dias de hoje, o que isso quer dizer? O preparo. Meus irmãos e amigos, dificuldades surgirão na nossa jornada nessa terra, que impedirão um preparo adequado. A aparência não vai salvar ninguém, portanto, o preparo tem que ser sincero. Enquanto há tempo para se preparar, devemos nos preparar, porque surgirão no nosso caminho situações difíceis. Surgiram de situações difíceis para aquelas 10 virgens. Uma das situações foi uma escuridão total. Elas não esperavam que o noivo se atrasasse tanto. Aquelas que se prepararam, cogitaram que poderia acontecer aquilo. Talvez fossem tidas por exageradas, mas acabou acontecendo o pior. Vemos que a escuridão da noite veio sobre todas, a dificuldade veio sobre todas, mas algumas, por terem se preparado, obtiveram êxito no seu empreendimento. Todas aparentavam estar preparadas, mas não estavam internamente preparadas para a chegada daquele noivo. Além do preparo que todos nós devemos ter, a responsabilidade individual é colocada aqui em destaque. Veja que hoje, pertencer a um grupo religioso não é passagem para a eternidade com Jesus. A responsabilidade é totalmente individual. Ninguém pode se beneficiar do preparo de um parente, amigo ou vizinho. Pertencer a uma igreja não é passaporte para entrar no céu. Veja que, do exemplo que Jesus deu, todos tinham uma moral ilibada, uma moral invejável, uma moral elevada. Porém, não estavam preparadas. E o preparo tem que ser individual. Você ir à igreja não é garantia de que você vai ao céu, como ser virgem não foi uma garantia de que estava aquela moça, aquelas 5 moças, não tiveram como garantia entrar na festa simplesmente por ter uma moral elevada.
Elas não entraram porque não estavam adequadamente preparadas. Alguns acham que por pertencer a uma igreja tem passagem garantida ao céu. Eu vou para a igreja na terça, na quinta, sexta, sábado, domingo. Isso não é suficiente. Há necessidade de você ser responsável pelo teu preparo. Tua mãe não vai te levar para o céu, teu pai não te leva para o céu, teu filho, teu irmão, tua irmã, ninguém vai te levar para o céu. Você tem que estar preparado para ir para o céu. Talvez você diga, mas eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo e essas coisas que a gente costuma ouvir. Eu sou uma boa pessoa. Aquelas 5 virgens loucas também achavam a mesma coisa. Elas achavam que as virgens prudentes estavam exagerando no preparo. Só que a dificuldade veio para todas e todas dormiram. O problema virá para todos nós. E quem vai conseguir obter êxito? Aqueles que estiverem preparados. E o preparo muitas vezes é um exagero para aquele que não quer estar preparado. Eu costumo colocar, Marcelo, costumo deixar o meu celular carregado. Se abaixa um pouco a carga, assim que tenho oportunidade, eu mantenho na fonte para que ele seja alimentado. No carro, em casa, eu faço isso. Meu computador, no caso o notebook, eu procuro mantê-lo sempre alimentado. Por que eu faço isso? Paranoia? Não. Por já ter passado por algumas situações em que precisei do celular e ele tinha muito pouca bateria, aquilo me prejudicou bastante, me deixou bastante preocupado. Eu deveria ter sido mais prudente e ter, no momento que eu tive a oportunidade, alimentar o meu celular. Por quê? Fui chamado para resolver um problema em uma situação, em um determinado local, outras vezes fui para um hospital, tive que passar quase que a madrugada no hospital e o meu celular com a bateria baixa. Aquilo me deixou uma situação muito delicada. Foram pouquíssimas vezes que isso aconteceu. Então, hoje, eu procuro me preparar para que, se eu for chamado em algum momento, eu tenha condições de ficar tranquilo em relação a isso. Então, veja só, talvez você me ache exagerado. Meu celular, se eu estou em casa, eu quero que ele tenha 100% da bateria carregada. Quero que as minhas fontes, os meus carregadores, também estejam carregados. Meu carregador externo, minha fonte externa. É assim que se fala? Acho que é. Então, eu tenho mais de uma. Porque se eu precisar ficar muito tempo longe de uma fonte de energia, eu tenho a carga do meu celular e o meu carregador de celular portátil. Acertei, é carregador de celular portátil. Eu tenho isso carregado, porque uma hora eu posso usar a bateria dele, caso acabe a energia. O notebook, se ele estiver carregado, eu precisar usá-lo, caso acabe a energia, eu terei condição de usá-lo. E aconteceu isso hoje, enquanto eu estava gravando, produzindo alguns slides, a energia acabou na minha residência. O meu celular estava bastante carregado. Havia chegado da rua e coloquei para carregá-lo por um período e depois o usei. E o meu notebook estava na tomada. Não precisaria estar, mas ele estava para uma eventualidade. Acabou a energia, a dificuldade veio para todos os moradores da região e eu estava tranquilo porque eu tinha me preparado. O meu notebook tinha carga para mais de 6 horas ainda. Eu poderia ficar mais 6 horas no escuro e gravar a aula no escuro, que eu não teria problema nenhum em produzir este estudo para você e também um grande ensinamento para mim. O preparo, em um determinado momento, vai ser exigido de você. Uma hora a escuridão vai bater.
e você pode não ter tempo para se preparar. Não espere este momento. Hoje você tem essa oportunidade. Esteja ligado com os céus. E de que maneira você se prepara? Simples. Conhecendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, conversando com Deus, entregando a tua vida para Jesus, pedindo para que Ele venha e te prepare para esta grande festa, que não vai ser uma festa aqui na terra, de um casamento, mas Jesus estava se referindo aqui à segunda vinda dele, quando ele vai levar aqueles que estiverem preparados dessa terra. E eu estou me esforçando para estar entre aquelas 5 virgens prudentes. Estou procurando me preparar e te aconselho, meu amigo, meu irmão, a se preparar também, porque a coisa é séria. Eu não estou dizendo que isto pode acontecer, eu estou dizendo que isto vai acontecer. O dia e a hora eu não sei, mas eu creio plenamente. E mesmo que eu não cresce, isso aconteceria também. Você pode me dizer, mas eu não creio. Entendo, você tem o direito de não acreditar, mas o fato de você não acreditar não significa que isso não vá acontecer. Por isso, te aconselho a se preparar. E, para finalizar, Jesus Cristo é o único Salvador. Foi o único a morrer na cruz em nosso lugar. Ser religioso ou frequentar uma igreja não salva ninguém. A aparência não impressiona Deus. Um coração humilde e sincero, sim. Eu não disse que você não deva frequentar uma igreja. Eu disse que frequentar uma igreja não salva. Quem salva é Cristo. Não adianta você ser uma pessoa moralmente correta. Isso não é suficiente, como não foi para aquelas 5 virgens loucas serem virgens. Uma conduta elogiável, mas estava sem preparo. Você pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa idônea, pode ser uma pessoa de respeito, mas sem o devido preparo, você não vai a lugar algum. Aliás, não vai ao lugar onde você gostaria de ir. Vai para um que você não gostaria de ir. A volta de Jesus está próxima e devemos estar aguardando por esse dia. Apocalipse capítulo 22, 12. E eis que cedo venho. Jesus dizendo isso. E o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus Cristo tem recompensa para aqueles que se preparam. E quero relembrar agora, já finalizando a aula, palavras que o próprio Jesus disse acerca da sua vinda. Disse Jesus: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 13. Não espere para a última hora. Alguns querem esperar a velhice para procurar se preparar para entrar no lar celestial. Não espere, aquelas virgens se equivocaram no preparo. Não se equivoque. Decida-se hoje. Comece a se preparar. Ainda dá tempo. É o que tínhamos para hoje. E Deus vos abençoe e vos dê uma excelente semana. Até a próxima. Fiquem com Deus.